Heródoto, como surgiu a ideia da Rádio Sucupira? Bom, a ideia surgiu porque os textos escritos pelo Dias Gomes e interpretados pelo Paulo Gracindo na figura do Coronel Odorico Paraguaçu, eles estão extremamente atuais na política brasileira. Então, certa vez, eu ouvi uma declaração do Odorico, né, achando que aquilo era um comentário sobre a situação política atual do país. Bom, a partir daí, nós lançamos mão do arquivo, do CEDOP da TV Globo do Rio de Janeiro, e eles decuparam as frases do Odorico para a gente, a meu pedido, e aí nós então passamos a ter o tema que o Odorico comenta. Então, na medida que a situação política do país vai acontecendo, nós temos condições de editar as falas do Odorico comentando situações atuais. Então, o que nos fez ressuscitar o Odorico aqui foi a atualidade do texto do grande escritor Dias Gomes. Essa linguagem usada do Odorico, comparação com os políticos atuais, é uma maneira de alcançar um número maior de ouvintes que, se você falar um politiquês, pode acabar não entendendo o que se passa no país? A ideia de ressuscitar o Odorico, na verdade, é uma ideia também que nós já desenvolvemos aqui, ou desenvolvíamos, de você criar uma charge eletrônica. Então, quando você tem um político atual falando e logo depois o Odorico comentando, é uma charge. Ou seja, é uma forma de você, de uma maneira bem-humorada, mas muito crítica, fazer algum comentário a respeito daquilo que está sendo levado no país. Então, essa charge eletrônica, ela é apresentada ao longo das edições da semana. Quando chega na sexta-feira, nós juntamos tudo isso num pacote que nós chamamos de Rádio Sucupira. Então, às sextas-feiras, no final do jornal, tem a Rádio Sucupira, tem uns 3 ou 4 minutos. Nós pegamos as melhores sonoras da semana, com o Odorico comentando ou outros comentários, ou algumas músicas e tal. Então, aquilo fica uma charge um pouco maior. Fica quase um programete de charge. Mas a ideia é a mesma da charge do jornal, só que essa eletrônica, de chamar a atenção e fazer críticas aos personagens. A cobertura jornalística de eleições e da vida dos políticos, na sua opinião, se aproxima das telenovelas? Olha, eu acho que não. Na minha opinião, não. Eu acho que quando você fala em cobertura, você tem que falar agora em pluralidade de cobertura. Como assim? Hoje você tem uma quantidade muito maior de veículos de comunicação fazendo cobertura de tudo, inclusive de campanha política, que você tinha no passado. Então eu acho que isso é bom para a democracia. Isso é bom para movimentar a opinião pública, isso é bom porque as coberturas não podem ser iguais umas às outras. Porque senão não havia razão de você ter tantos veículos de comunicação. Então o que faz que a pessoa opte pelo veículo A e não pelo veículo B é o enfoque que ela dá a respeito da campanha eleitoral. Agora eu espero que o veículo A faça diferente do veículo B, do veículo C e assim sucessivamente. Porque como a sociedade é formada por pessoas que pensam diferente e é uma pluralidade de opiniões, nada melhor que você tenha também um grupo grande de veículos de comunicação representando esses grupos de opinião dentro da sociedade. Entendo. O candidato a prefeito em 2008, Paulo Maluf, já participou da Rádio Sucupira ao lado de Odorico Paraguaçu? Ele já participou, sim. Ele já participou. Ele e outros já participaram. Já participou o Maluf, já participou o Lula, já participou o Tarso Genro, a Dilma Rousseff, o Serra, o Kassab, né? Depende do conteúdo daquilo que eles dizem e se nós temos ou não um conteúdo semelhante comentado pelo Odorico. Então todos esses personagens da política brasileira, eles participaram. Aliás, até o Obama já participou. Porque quando Obama tomou posse, nós tínhamos uma sequência do Odorico em que ele viaja aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos. E mais, ele vai falando inglês, né? Mas vamos dizer assim, a crítica é do político brasileiro que vai aos Estados Unidos sem saber falar inglês, acha que sabe falar inglês, e o Odorico na frase, né, naquelas frases todas, ele fala, por exemplo, assim, I will kill the snake and show the stick. Né? Ou seja, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Aí ele vira para o assessor e diz, puxa vida, eu estou falando inglês com esses caras e eles não entendem. Ou seja, o Odorico está falando inglês, aspas, né? Para os americanos não entendem. Então, para você ter uma ideia, até o Obama já fez parte aqui da Rádio Sucupira do Odorico. Você já foi mediador do Roda Viva na TV Cultura e de debates. Qual que é a importância de Paulo Maluf num debate eleitoral?
Eu acho que a importância é que ele representa um determinado setor da população. Se não fosse assim, ele não teria o volume de votos que tem. Mesmo com todas as denúncias que foram feitas contra ele, mesmo dessa sua posição absolutamente populista, ele é uma pessoa que tem um volume de votos grande. Então você não pode deixar de colocar o Maluf porque ele representa um setor da sociedade. Heródoto, de certa maneira, Odorico exemplifica o político brasileiro? Se você pegar o estereótipo do político brasileiro, eu acho que ele identifica o político brasileiro. Eu acho que, por exemplo, é mais fácil você identificá-lo no Congresso Nacional do que nas prefeituras, porque o Congresso tem mais visibilidade, as prefeituras estão espalhadas pelo país, não dá pra gente conhecer tão bem como a gente conhece o Congresso. Eu acho que ele está vivo no Congresso, daí a sua frase, as suas frases, a sua personalidade e a sua atualidade. E você vê algum paralelo e divergência entre Odorico Paraguaçu e Paulo Maluf? Bom, eu, como disse, o Maluf já participou da Rádio Sucupira, como outros políticos também participaram. Então eu acho que há pontos sim de convergências e há pontos de divergências. Eu não saberia explicar agora, porque não me lembro exatamente quais foram os pontos das falas de um e de outro que nós usamos. Mas eu acho que, como vários políticos têm convergência e divergência com Odorico, o Maluf também tem.